Meus queridos, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 40. E 41. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao final dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Amém? Fala comigo, saíram da terra do Egito. Põe a mão no seu coração. Espírito Santo, o Senhor é Deus que fala, e nós estamos neste que não é outro lugar senão a casa de Deus, e aqui estamos para ouvir a Tua palavra. Senhor, fala conosco em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, querido. Pode sentar, por favor, e ouça com atenção a palavra de Deus. Não converse, não permita que o inimigo roube a sua atenção, em nome de Jesus, porque às vezes, irmãos, Deus fala conosco, mas a gente está aí vagueando, corpo aqui dentro, cabeça lá fora, e aí Deus falou, mas você não parou para ouvir. Está na igreja, mas não ouve a palavra, Então, eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas é só um toque para vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Deus me deu um tema, quando eu estava lendo as Escrituras, sobre, o tema é o seguinte: o deserto te mata ou te transforma? Amém? O deserto te mata ou te transforma? E o deserto, nós sabemos, deserto é lugar de tentação, Jesus foi tentado. Deserto é lugar de provação. A tentação tem o propósito de nos destruir, e a provação tem o propósito de nos fortalecer. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que o povo de Israel, vocês conhecem a história. Jacó foi porque faltou alimento na terra de Canaã, e José tinha sido enviado por Deus, palavras dele, A circunstância que ele foi terrível, mas ele disse que foi Deus que o enviou para suprir a necessidade da família. Irmãos, olha a diferença, Se a gente ficar reclamando, murmurando, amaldiçoando, nós não vamos enxergar a provisão de Deus, não é verdade? Então, eles chegaram lá em 67 pessoas, mas quando eles saíram mais de 1,5 milhão de pessoas. Então, eles cresceram, se multiplicaram na terra do Egito. Mas chegou o momento deles saírem, Chegou o momento que o sofrimento deles se tornou tão intenso, tão pesado, tão difícil, que Deus ouviu o clamor, o sofrimento deles, e comissionou Moisés para ir até o Egito, e tirá-los dali. E eu quero falar um pouco sobre isso, irmãos, da saída desse povo, A palavra êxodo quer dizer literalmente saída. Amém? Saíram. Foi o êxodo, foi a saída deles, certo? E, meus amados, no caso aí desse povo israelita, que estavam ali há 430 anos no Egito, chegaram ali com honra por conta de José, mas a Bíblia diz que aquele faraó morreu, e aí levantou-se um faraó que não conhecia José, amém? Por isso que a nossa fé, a nossa confiança maior, o nosso relacionamento maior
tem que ser com Jesus, tem que ser com Deus, porque se a gente confia em pessoas, maravilha, a pessoa tem influência, a pessoa é importante, mas um dia a pessoa morre, e um dia também as pessoas com quem ele tinha relacionamento, que ajudavam, que faziam, também vão morrer. O maior problema, irmãos, é quando se levanta um faraó que não sabe quem foi José. Amém? E aí começam os problemas, e os problemas começam a se agravar a cada momento, tanto que este povo, por conta deles se multiplicarem, crescerem, né, o faraó ficou enciumado, ficou com medo, daqui esse povo já está maior do que nós, vamos escravizá-los, vamos fazer com que eles trabalhem no pesado, vamos limitá-los, né? Porque senão daqui a pouco eles vão embora e nós vamos ficar sem mão de obra. E aí começou a escravidão, irmãos, certo? Mas olha aqui, irmãos, eles saíram do Egito, mas eu quero que você entenda o seguinte: quando eles saíram do Egito, eles entraram para o deserto, mas antes de tudo isso, irmãos, vocês sabem que Moisés foi criado pela filha de Faraó. Moisés foi treinado para ser o novo faraó, porém Moisés era hebreu, e Moisés também precisou do deserto para ser transformado. Olha que interessante, irmãos, a transformação de Moisés. Moisés foi o primeiro a ser transformado no deserto. Antes de se tornar um grande líder, antes de se tornar o libertador, antes de se tornar aquele que foi lá para tirar o povo de Israel do Egito, antes de tudo isso, irmãos, ele tentou resolver as coisas por conta própria. A Bíblia diz, certo, que lá no Êxodo capítulo 2, verso 11 e 12, naquele dia, sendo Moisés já homem feito, não era mais menino, saiu para visitar seus irmãos. Ele sabia que ele era hebreu, embora criado no palácio de Faraó, viveu como egípcio, mas ele sabia que ele era hebreu, certo? E aí, irmãos, a Bíblia diz que ele saiu para visitar os seus irmãos, e ele viu o trabalho pesado que os seus irmãos estavam fazendo. E ele ficou triste, irmãos, porque ele viu também que um egípcio espancava um hebreu, porque a escravidão foi intensa, irmãos, sabe, de bater, de humilhar, de constranger, de espancar. A Bíblia diz que um egípcio espancava um hebreu, certo? Um do seu povo. Moisés, irmãos, quando viu aquilo, ele ficou indignado. A Bíblia diz que ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, não tinha ninguém. O que ele fez, irmãos? Ele matou o egípcio. E para não deixar rastro, ele enterrou o egípcio na areia. Esse é o Moisés, irmãos, aquele que quis resolver as coisas do seu jeito. E às vezes nós fazemos errado também, porque nós queremos antecipar o tempo de Deus, fazer do nosso jeito. E quando nós fazemos do nosso jeito, irmão, você pode olhar para um lado, você pode olhar para o outro, você pode enterrar o resultado do seu erro na areia, mas sempre tem alguém te vendo. Hoje a pastora Jéssica pregou de manhã dizendo o seguinte, né? Hebreus capítulo 12, verso 1, que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Amém, queridos? Certo? Sempre tem alguém vendo, irmãos. Certo? Porém, irmãos,
Moisés agiu dessa forma, certo? Moisés não tinha ainda a direção de Deus, seu coração ainda não havia sido preparado para ser líder, ele queria agir do jeito dele, ele não tinha direcionamento de Deus. Então, por conta disso, irmãos, no outro dia ele sai, e ele vê 2 hebreus brigando, e aí ele quis mais uma vez intervir. Por que vocês estão brigando? Pare com isso, vocês são irmãos. Aí um hebreu disse assim: quem te colocou como juiz sobre nós? Quem falou que você é juiz? Quem falou que você pode decidir para nós? Você quer matar um de nós, como matou o egípcio ontem? Meu Deus, viram a coisa acontecer. Alguém viu. Amém? E aí a notícia chegou para o faraó. E o Moisés exudou. Moisés saiu primeiro do Egito. O êxodo de Moisés foi primeiro do que o êxodo do povo. O deserto de Moisés foi antes do deserto do povo. E olha que interessante, irmãos. Após sua fuga do Egito, ele foi para Midian. Midian também era uma região árida, também era deserto. E Moisés foi também para o deserto, onde ele passou 40 anos, irmãos, certo? E ali ele viveu cuidando das ovelhas. Ele que era príncipe no Egito, agora se tornou pastor de ovelhas, trabalhar para o seu sogro, porque ele encontrou-se com Zípora, a filha de Jetro, casou-se com ela, viveu ali 40 anos num lugar deserto também, e ele foi sendo transformado, irmãos, amém? Até que um dia, ele saiu para pastorear, e ele teve um encontro com Deus, amém? E a Bíblia diz que ele se depara com algo excepcional. Ele viu a sarça queimando, mas o que chamou a atenção é que a sarça ardia, mas não se consumia. E quando aquilo lhe chama a atenção, ele se vira para ver, pensando em ir até lá, ele ouve Deus falar com ele: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E Deus fala com ele, irmãos. Eu tenho dito o seguinte, irmãos: quando nós temos essas grandes experiências com Deus, não é sem propósito, amém? Não é sem propósito. Deus não vai se revelar de uma forma tão linda para Moisés e para você também e para mim, à toa. Toda manifestação de Deus tem um propósito, amém? Quando Deus se manifestou a Moisés, dali, irmãos, ele recebeu de imediato, ele recebeu a missão de ir lá para o Egito, de voltar lá para o Egito, da onde ele tinha fugido. E Deus falou: fica tranquilo que aquele faraó já morreu, vai até lá e tira o meu povo do Egito. Queridos, Moisés, antes de
levar o povo para o deserto, tirar o povo do Egito, levá-los para o deserto, com direção à terra de Canaã, Moisés teve o seu deserto. E o deserto, irmãos, eu vou voltar para o tema, o deserto ou nos transforma ou nos mata. Eu costumo dizer que ninguém sai do deserto derrotado, porque os derrotados morrem. Quem sai, sai vitorioso. Amém, queridos? Então ouça bem, irmãos. Moisés cuidava dos rebanhos do seu sogro até o dia em que se encontrou com Deus no Monte Horebe, no Monte Sinai, quando a sarça ardia e não se consumia. Ele foi transformado, irmãos, nesse período de 40 anos de deserto. Ele foi transformado de um assassino, porque é o que ele foi. Amém? Ele matou alguém. Não só matou, como escondeu o corpo. Certo? Então, esse era o ímpeto de Moisés. Só que ele foi sendo transformado, porque o deserto, irmãos, ou mata ou transforma. E Moisés foi sendo transformado de um assassino. Ele foi transformado em o homem mais manso da terra. Vocês entenderam isso? Amém? Irmãos, é o que o Espírito Santo faz conosco. Sabe, o seu passado não interessa para Deus. O que interessa é o que Ele pode fazer na sua vida, se você quiser. Você pode aplaudir o nome de Jesus? A Bíblia diz lá em Números capítulo 12, versículo 3. Moisés era o homem mais manso. Amém? Muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Vocês viram como Deus muda as pessoas, irmãos? Mas ele precisou do deserto. E todos nós temos os nossos desertos, né, irmãos? Amém? Quando a gente quer sair de uma situação humilhante, vergonhosa, pecadora, rumo à mudança, rumo à terra prometida, porque nós sabemos para onde nós estamos indo, irmão. Nós não estamos aqui por acaso, não. Nós não estamos aqui só para ouvir uma palavra. Nós temos que ter a certeza que se agora a trombeta tocar, irmãos, nós iremos para a glória. Eu sei para onde eu estou indo. Amém? Eu sei para onde eu vou. Eu já disse aqui, irmãos, quando eu fiquei doente, que me deu infarto, e eu quase morri, não morri porque não era a hora, Deus ainda tinha alguma coisa para fazer, certo? Quando eu saí do hospital, depois de UTI, depois de cateterismo, angioplastia, depois de tudo isso, minha filha perguntou: pai, você ficou com medo de morrer? Falei: claro que não, porque eu sei para onde eu vou. Amém? Eu sei para onde eu vou e sei quem eu vou encontrar lá. Aleluia? E você também sabe, não sabe? Falei: eu sei para onde eu vou e quem eu vou encontrar lá. Aleluia. Amém? Quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. Aleluia. E aí, irmãos, o Deus que transformou Moisés de um assassino ao homem mais manso da terra, amém? É o Deus que tem mudado a nossa história, a nossa vida. O processo, irmãos,
qualificou Moisés para dialogar com Faraó. Imagina, irmão, se Moisés não tivesse sido transformado, trabalhado em seu caráter, em sua mentalidade. Imagine ele chegando lá para falar com Faraó. Faraó duro, coração duro. O Moisés também não era fácil na primeira fase da sua vida. E como dizia minha mãe, duro com duro não faz bom muro. Então, o Espírito Santo foi trabalhando Moisés e o qualificou e o preparou para conversar com Faraó. E Deus foi com ele. Mas o que eu quero ainda, irmãos, falar é do deserto, da transformação. Nós já vimos que o deserto transformou Moisés num novo homem, de um assassino ao homem mais manso da terra. Mas vamos falar sobre a transformação do povo de Israel também. O povo que entrou no deserto, que saiu, o povo do Êxodo, que saiu do Egito. Irmãos, não foi o mesmo povo que entrou na terra prometida. Amém? O povo que saiu do Egito não foi o mesmo povo. O povo que entrou no deserto não foi o povo que saiu do deserto. A maioria absoluta do primeiro grupo morreu. Morreu por várias coisas que depois eu vou falar para vocês. Mas o que eu quero focar agora é que quando Moisés tira o povo do Egito, Moisés seleciona 12 homens, 12 espias, para ir ver como era a terra que eles iriam possuir. E eles foram, irmãos, lá em Números capítulo 13, verso 32, diz assim: e diante dos filhos de Israel, quando eles foram e já voltaram, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. Olha que relatório ruim. Eles foram 12 homens. A Bíblia diz que Moisés selecionou 12 príncipes, 12 dos principais homens, um de cada tribo. E eles voltam com esse relatório, 10 deles com esse relatório. A maioria absoluta, esse relatório negativo, amém? E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos, olha que eles disseram, irmãos, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Irmãos, pior do que o inimigo olhar para você e te achar um gafanhoto, alguém sem expressão, alguém ignóbil, alguém que não tem valor. Pior do que o inimigo olhar para você e falar que você não é ninguém, é você olhar para você e se achar ninguém. Amém? O pior é isso, Cássia. Certo? Quando eles disseram assim: nós éramos aos nossos olhos
como gafanhoto diante deles. E diante deles, eles olharam para nós também e nos viram como se fôssemos gafanhotos, pequenos, nada importante, nada interessante. Gafanhoto era praga. Eles não se enxergavam como Deus os enxergava. Sabe, queridos, quando o inimigo olhar para você e disser que você não é ninguém, não acredite. Amém? Olhe para você, vai lá no espelho e olha para você, sorria para o espelho, olha assim e fala assim: que obra-prima de Deus que eu estou vendo. Amém? Olha que coisa linda que Deus fez. Olha que homem abençoado. Às vezes eu brinco com a pastora e falo assim: mas você foi muito esperta casar comigo. Amém? Verdade, irmãos. A gente tem que se amar, porque quem não se ama não consegue amar ninguém. Amém? Não é ser orgulhoso, é se amar. Jesus disse isso. Jesus disse que nós precisamos amar o nosso próximo como nós nos amamos. Agora, se eu não me amo, como é que eu vou amar alguém? Sabe por que eu amo minha esposa, minha família? Porque eu me amo. Porque o dia que eu deixar de me amar, tanto faz a minha família. Concorda comigo, irmãos? Eu gosto de mim, gente. Gosto. Você gosta de você? Amém? Eu gosto de mim. Acho assim que Deus foi perfeito ao me criar. Verdade, irmãos. Né? Deus me fez assim. Tem pouca gente que parece comigo. Um dia alguém disse assim: pastor, eu vi uma pessoa igualzinho o senhor. Eu falei: é do Paraguai. Amém? Mas vamos lá, ou da China. Meus irmãos, esse povo que não se achava ninguém, o que é que nós lemos lá em Êxodo, irmãos, quando nós começamos a leitura? A Bíblia chama eles do quê? Do que, irmãos? Olha só, vamos ler de novo o versículo 41 de Êxodo 12. Nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. O que eles eram, irmãos? Deus olhava para eles como exércitos do Senhor, e eles se olhavam como gafanhotos. Como é que você se vê? Esse povo vem e traz essa notícia ruim, essa notícia que levou muita gente para a morte, para o desânimo. Você está prestes a conquistar alguma coisa, vem alguém com uma notícia ruim, isso não vai dar certo. Sabe, irmão, aquele tipo de gente que vai fazer visita no hospital e vê a pessoa com uma enfermidade, quase morrendo, e diz assim: rapaz do céu, irmão do céu, nessa mesma cama, nesse mesmo leito, nesse mesmo quarto, fulano de tal estava com a mesma doença que você e morreu. Ô, irmão, tem gente que não tem uma palavra de ânimo.
Mas esse era, irmãos, o espírito que estava naquele povo. Eles, não pode esquecer que eles eram o que no Egito? Escravos. Então eles saíram do Egito como escravos. Saiu o corpo deles, mas a mentalidade continuou. Então nós temos que sair não só o corpo, mas sair também a nossa mentalidade de escravo. Nós temos que deixar o Egito, não só no físico, mas na mente, na alma também, queridos. Ou então nós vamos estar livres, mas achando que a gente é escravo. Certo? Porém, exército do Senhor. Problema deles, irmãos, nunca foi os inimigos. O problema desse povo, irmãos, nunca foi os filhos de Anak, os homens grandes, os gigantes. O problema deles, irmãos, estava na mente deles. Estava impregnado aquele espírito de escravo. Sou pequeno. Amém? Não é no sentido de ser humilde. É no sentido de não se valorizar. Que humilde nós precisamos continuar sendo. Amém, queridos? Certo? Durante os 40 anos no deserto, após a saída do Egito, muitas coisas aconteceram com esse povo, irmãos. Aquele povo da má notícia. Uma parte não se libertou da mentalidade de escravo. E a mentalidade de escravo, irmão, guarda isso. Se você puder, anote isso. Sabe quem tem mentalidade de escravo? Né? A mentalidade de escravo, ela é sinalizada por 3 coisas. Primeiro, incredulidade. Não acredito que Deus pode fazer isso. Porque acostumou-se com o sofrimento, com a escravidão. Acostumou-se com ser dominado por carrascos. Acostumou-se com a miséria. Então a incredulidade, né? Não, Deus não vai fazer isso por mim, não. Pode até fazer pelos outros, mas por mim não. Incrédulo. Todo incrédulo tem mentalidade de escravo. Amém? Jesus já te libertou, querido. Começa a viver coisas grandes. Começa a enxergar coisas grandes para a tua vida. Mentalidade de escravo é sinalizada por incredulidade, é sinalizada por murmuração. Tem gente que só murmura, irmãos, só reclama. E é sinalizada também por rebeldia. Queridos, guarda isso no seu coração. O que é que Deus não pode fazer por você? Esse povo foi rebelde, esse povo foi incrédulo, esse povo murmurou. Mas foi o povo que comeu do pão que Deus mandava do céu todas as manhãs. Foi o povo que bebia água da rocha diariamente. Foi o povo que vivia debaixo da nuvem de dia e à noite coluna de fogo. Foi o povo que o corpo crescia, a roupa crescia, que o pé crescia, a sandália crescia. O povo que viveu milagre diariamente, irmãos. Foi o povo rebelde, foi o povo incrédulo, foi o povo que murmurou. Irmãos, se Deus já fez tantas coisas e não te chamou a atenção, não foi suficiente para mudar a tua vida, você é um candidato a morrer no deserto. Porque o deserto é assim, ou nos mata, ou nos muda. Estão entendendo, queridos? O deserto é isso. Você já viu Deus operar? Você já viu Deus fazer? Você já viu a manifestação de Deus? Mas continua incrédulo.
continua com atos de rebeldia, continua murmurando, reclamando. O deserto, irmãos, como eu já disse, ou ele nos mata, ele nos transforma. Esse povo viu o milagre, esse povo comeu do maná, esse povo foi direcionado pela nuvem, pela coluna de fogo, esse povo bebeu água da rocha, mas nem todos eles foram transformados em seus corações e mentes. Quantos morreram, irmãos? Quantos morreram? Você sabia de toda aquela multidão que saiu do Egito? De 20 anos para cima, todos morreram. Todos. Por isso a geração que saiu do Egito, a geração que entrou no deserto, não foi a mesma geração que saiu. Mas você pode ver, irmãos, que Deus vai transformando, porque o deserto tem o poder de transformar, e a Bíblia quer que a gente seja transformado. Paulo, o apóstolo, disse em Romanos 12:2, que nós precisamos transformar a nossa mente. Amém? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação é necessária, irmãos. É um mandamento: transformai-vos. E é daí que vem a palavra metamorfose, certo? Que é o que, irmãos? A mudança de uma existência para outra. Coloca no YouTube, a hora que você puder, a transformação de uma lagarta para um casulo, e de um casulo para uma borboleta. Você vê uma borboleta, você vai lembrar que ela já foi uma larva, você não, uma lagarta, você vai lembrar disso? Não vai, aí você já foi uma lagarta. Olha que coisa linda, irmãos. E é isso que Deus quer fazer conosco. Isso é metamorfose, transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Entendam isso, queridos, entendam isso. Deus não quer que você continue do mesmo jeito. E esse povo, irmãos, foi transformado no deserto, porque a nova geração, lembra que eles caminharam 40 anos, mas chegou um momento que eles tinham que entrar na terra prometida, e agora Josué manda mais espias. Amém? Josué manda espias. Ele fez o que Moisés tinha feito há 40 anos atrás. E esse novo grupo de espias não trouxe um relatório depreciativo, desanimador. Trouxe um relatório que estimulou aquele povo. Irmãos, olha lá em Josué capítulo 2, versículo 23 e 24. Esse segundo grupo de espias, irmãos, esse pessoal sofreu uma transformação. O deserto tem o poder de transformar ou de matar. Muitos morreram, mas esses foram transformados. Olha o que diz a palavra de Deus, irmãos. Assim, os dois homens, os espias, voltaram, desceram do monte, passaram o rio, viram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que havia acontecido. E disseram a Josué: certamente o Senhor entregou essa terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão derretendo de medo por causa de nós. Olha a diferença, irmãos.
Olha a diferença, o primeiro grupo, não, nós somos como gafanhotos, eles são muito grandes, eles nos veem assim também, se a gente for lá nós vamos morrer. Mas esse grupo agora, transformado pelo deserto, irmãos, pelo tratar de Deus, esse povo agora volta da espionagem, e eles voltam com notícias boas. A terra é boa, a terra é boa, o Senhor já entregou eles nas nossas mãos. Os moradores de lá eram o mesmo povo, irmãos, amém? O mesmo povo, só tinha passado 40 anos, mas gigante continuava sendo gigante. Mas o que mudou, irmãos, foi a mentalidade, foi o entendimento. Deus já entregou eles nas nossas mãos. Eles estão tremendo de medo de nós. Eles não chegaram falando, nós somos como gafanhoto. Olha, eles é que estão nos vendo como gigantes. Eles estão se vendo agora como gafanhotos. Vocês estão entendendo, irmãos? Oh, queridos, não acredite nas mensagens negativas do diabo. Deus te fez para vencer. Trouxeram um relatório detalhado, cheio de convicções. Essa é a diferença, irmãos, entre o que tem a mentalidade de escravo, desejando sempre voltar para o Egito, porque o escravo é assim, irmão. Sabe aquele cristão descontente, está sempre querendo voltar para o mundo? Mentalidade de escravo. E aí, esse pessoal, irmãos, esse povo, agora a nova geração era diferente, amém? Não desejavam mais voltar, porque eles tinham uma mentalidade, irmãos, transformada, processada pela palavra de Deus e pela vontade de Deus. Irmãos, a grande diferença, olha só, era a mesma promessa. Qual que era a promessa? Terra prometida, terra que mana leite e mel. A mesma promessa, irmãos, de 40 anos atrás. A mesma promessa, certo? A mesma terra, a mesma promessa, a mesma terra, o mesmo Deus. Uma geração morreu por não se libertar da mentalidade de escravo, por só enxergarem impossibilidades. A outra geração viu o cumprimento da promessa, amém? O deserto mata ou transforma. A terra não mudou, a promessa não mudou, o que mudou foi a mentalidade, amém? O que mudou foi o relatório. Você pode glorificar a Deus? Fique em pé que a gente já está encerrando. Preste atenção. A diferença, irmãos, aqui estava nos olhos do coração. Amém? Olhos do coração. Como é que você se enxerga? Você acredita na promessa? É a mesma terra, irmãos. É a mesma promessa. É o mesmo Deus. O que foi que mudou? Mudou o entendimento. Mudou a maneira como eles viam as coisas. Mudou a forma como eles se relacionavam com Deus. Nosso Deus não é fraco. Nosso Deus não vai perder para o diabo. Tem gente que fala assim, vai ter mais gente no inferno do que no céu. Não vai, irmãos. Deus não perde para o diabo. Amém. Amém. O deserto não existe para te matar. As lutas, as tentações, as provações não vêm para te matar, vêm para te transformar. Amém, queridos? Se permita ser transformado por Deus.
Entre nas promessas, desfrute das promessas. Não morra sem ver aquilo que Deus prometeu para você. Só que saiba que entre a promessa e o cumprimento da promessa existe um deserto. E esse deserto, ou você vai morrer nele, ou você vai ser transformado nele. Você vai viver promessas. Não morra. Davi disse assim: não morrerei, eu viverei e cantarei a bondade de Deus. Não morrerei, antes viverei e cantarei a bondade e as promessas de Deus.